Falar em Páscoa é falar de libertação, é lembrar dos antepassados e buscar a tradição, é lembrar da festa judaica e de sua comemoração. E todos os anos, nessa época, nossa família vai a Jerusalém. Meu filho mais velho, Alexandre, tá que não se contenta. Fez 12 anos um bichinho e vai fazer o que lhe convém. Oxe, Lídia, esses meninos estão demais. A empolgação é tanta que você nem como é que faz pra cuidar de 2 meninos e do cordeiro e da mais. E por falar em cordeiro, valeu meu Jeová, cadê o cordeiro? Se ele não vai dar pra fazer o sacrifício lá no altar. Anda, Alexandre, vamos correr atrás. Esse cordeiro deve estar no pasto lá de trás. O bichinho tá tão bonitinho, igual ele não tem mais. Oxe, mãe, me diga, para que sacrificar o cordeiro? Realmente é necessário queimar o bichinho todo inteiro? Nem para fazer uma buchada misturada com tempero. Rufo, vou lhe explicar. Antes, senta aqui. Essa história é antiga, mas é que o rei Davi. Tudo começou bem longe daqui. O povo do Egito só vivia sofrendo. Faraó plantava a peia, não estava nem vendo. Daí Deus levantou Moisés e aprontou o livramento. Mas Moisés foi bruto não, foi muito educado. Pediu bem direitinho, mas Faraó, injuriado, quis nem saber de conversa, mas sofreu um bocado. Deus mandou 10 pragas, que foi de lascar. A água virou sangue, doença de matar. Faraó literalmente procurou forçar-na para se coçar. Até pior na cabeça desse povo deu. Mesmo assim, Faraó não cedeu, até que por último o filho dele morreu. O povo capou o gato, foi embora, fugiu, mas Faraó voltou atrás, até que na frente se viu o mar, que era medonho, se fosse ao menos um rio, mas Moisés levantou o cajado e o mar se partiu em banda. E o povo deu na carreira gritando: anda menino, anda, lá vem o Faraó atrás. Ao meio menino se manda, o mar se fechou e Faraó morreu. A Páscoa é a festa que o povo escolheu para se lembrar disso tudo. Você me entendeu? Lídia, meu amor, tô indo, chegou a hora. Já chama o cordeiro. Vem, Rufo, vamos embora. Sua tia Betânia deve estar esperando do lado de fora. E lá vai os 3, Alexandre, Rufo e Simão. Mas enquanto isso, lá do meio do povão, rolava uma história sobre chifre e traição. 3 senhoras se encontraram e a tesoura começou. Imagina, você esqueceria uma cena como aquela. Ouviu o que rolou? Uma sem vergonha, adúltera, quase que apanhou. Ela traiu o marido e o povo ia pelejar. Mas Jesus olhou para ele e, sem pestanejar, disse que quem não tem pecado podia a pedra tirar. E aí, mulher, deu no quê? O povo se aquietou, guardaram as pedras e a mulher se salvou. Mas vamos deixar de conversa, porque isso não deu valor. As mulheres foram para a feira e Simão foi se achegando. Vendo aquele movimento, gente vendendo e comprando. Simão chamou os fios e foi logo avisando. Por tudo que é mais sagrado, tome conta desse cordeiro e não deixe ele fugir. Olhe sempre seu paradeiro e não deixe ele partir, pois com seu sacrifício os nossos pecados vão redimir. E no meio daquele fundúncio, ouviram falar do Messias, um cabra cheio de poder, como antes se via. Curava, ensinava e amava. Onde ele estava só tinha alegria. Curou muita gente. Alguém fez enxergar, a hemorrágica estancou e o paralítico voltou a andar. Os leprosos ele curou e até morto fez ressuscitar. A fama era tanta que nesse mesmo dia os discípulos foram para a feira comprar umas iguarias. Mas a vendedora deu foi tudo e deu na maior alegria. A vendedora sabia que de Jesus eram seguidores. Todos ali os admiravam, menos alguns senhores, os fariseus que de Jesus pensavam horrores. Nós temos que pegar Jesus. Isto é abominação. Disse que opera milagre. Tá horrível é essa situação. Este homem é um blasfemo, é um charlatão. Os fariseus saíram dali com um plano para executar, mas eles precisariam de um caboeiro para funcionar. Acharam fela da mãe que o negócio quis topar.
Já era noite, Jesus estava ceando e o hendeiro estava lá todo se disfarçando. Mas Jesus, que não é bobo, sabia o que estava passando. Disse para os discípulos que um dali iria lhe trair. Judas ficou de orelha em pé, mas fingiu nem ouvir. Depois que encheu o bucho, se aprontou para sair. No meio daquela noite, já era de madrugada. Simão se levanta e vai para as calçadas. Alexandre também se acorda e dá com o pai uma papeada. Já se fez lá à vista, bem de longe, caminhando, um povo lá no Getsêmani, e vê um se afastando. E os outros que ficaram foram logo se deitando. Alexandre estava doido para ver no que ia dar. Simão disse a ele: Ande, menino, vai deitar, pois amanhã bem cedinho temos que levantar. Foi se deitar e perdeu a maior da traição. Judas entregou Jesus e Pedro fez a maior confusão. Cortou a orelha do soldado com um golpe de facão. Depois dali, os fariseus, com todo o contentamento, entregaram para Judas o seu rendimento. Mas o cabra, nessa hora, estava com arrependimento. Levaram Jesus para Herodes, depois para Pilatos. Mas o cabra lavou as mãos. Disse que não se responsabilizaria por nenhum ato. Entre Jesus e Barrabás, um pagaria o pato. E para seguir conforme Deus havia traçado, Barrabás foi solto e Jesus foi acusado. E plantaram uma chibata antes de ser crucificado. Pedro estava ali por perto, mas meio que despercebido. Foi se esquentar numa fogueira e logo foi reconhecido. Mas Pedro negou a Cristo e ainda ficou enfurecido. Um soldado vê a cena e também o reconhece. Homem, você sim, quem apanha não se esquece. Foi tu quem feriu o Malco e não me diga que não conhece. Tá doido, maché ou não? Não sei nem pegar numa faca, valia um facão. Nunca andei com Jesus, deve ser outro cidadão. Aí chega Simão, pra lá de agoniado, querendo uma explicação para o que tinha se passado, pois Jerusalém tava um ó, tava tudo tumultuado. Quando ele viu Pedro de cara, se lembrou que era um dos homens que com Jesus andou. Mas Pedro outra vez a Jesus negou. Na mesma hora, o galo canta a terceira vez. Na mesma hora, o galo canta a terceira vez. Pedro lembra de Jesus e vê a besteira que fez. Cai no chão arrependido pela sua estupidez. E o pobre do Simão ficou muito isolado. Nem foi para casa dormir. Passou a noite acordado. Não conseguia entender o que havia se passado. De manhãzinha cedo, se encontra com a irmã. Betânia não entende o que ele faz ali de manhã. Ele explicou o acontecido e, com cara de sofrido, diz que vai embora amanhã. Os meninos, sem saber o que tinha se passado, acordam morto de feliz, pois era o dia esperado de sacrificar o cordeirinho que haviam preparado. Simão pede a eles para não soltar de sua mão o bendito cordeirinho no meio daquela multidão. Agarrem-se a ele como se fosse a sua própria salvação. Dá-se foi um corre-corre, o povo todo agoniado. Era Jesus que estava vindo para ser crucificado. Esses meninos se somem e Simão fica perturbado. 2 meninos em cordeiro. Ele começou a gritar. 2 meninos em cordeiro. A goela só faltou rasgar. 2 meninos em cordeiro. E nada de encontrar. Teve gente que pensou que estava era vendendo, pois gritando daquele jeito parecia que estava promovendo. Por 2 meninos e um cordeiro, teve gente oferecendo. E enquanto Simão gritava, Jesus vinha apanhando. Os soldados humiavam e a chibata ia andando. Pense numa cena triste. Jesus não estava aguentando. Tanto foi que derrubou a cruz que carregava. Simão, que estava perto, não sabia o que esperava. O soldado olha para ele e grita com muita raiva. Você carrega a cruz. E lá vai Simão, cai de cara com Jesus. Um encontro marcante, radiante como a luz. Na cena seguinte é de muito sofrimento. Jesus é crucificado em meio a choro e lamento. Mas Deus assim quis fazer. Esse era o seu momento. E ali, no Monte do Calvário, estava o pobre do Simão. De repente aparece seus filhos sem o cordeiro na mão. Os meninos estavam se achando tristes sem salvação. Simão os abraça e explica desde o início. Não se preocupe, meu filho, não haverá mais malefício. Olhe para aquela cruz, eis o grande sacrifício. Eles vão se embora e os meninos vão se deitar. Mas Simão estava inquieto e foi com Deus desabafar. Não entendia por que Jesus tiveram que matar. Logo ele que não tinha pecado.
Deus, e agora, Deus? Me sinto fracassado. Aquela era a minha cruz, e foi ele o sacrificado. O dia amanhece e 3 mulheres vêm correndo, e Simão as vê e lhes pergunta. O que tá vendo? Elas falaram de Jesus, mas ele não estava entendendo. Minha senhora, Jesus morreu, e já faz 3 dias. Eu tava lá, vi tudo. Eu nunca que me esqueceria, pois tudo que fizeram, ele mesmo não merecia. É verdade, morreu, mas também ressuscitou. Nós fomos no sepulcro e mais nada nos achou. Um anjo apareceu e para nós ele explicou. Simão ficou doidinho, não conseguia se conter. Pegou os meninos e se mandou, pois queria ali de haver e contar tudinho que ele viu acontecer. E a alegria do Simão é a nossa alegria, pois com a morte de Jesus muita gente viveria. Ele é a salvação que bate a porta todo dia. Basta nós abrir e deixar ele entrar, fazer sua morada, nossa vida transformar, até chegar o grande dia de com ele se encontrar.